Seja bem-vinda a mais um episódio do Pod Elas em Equilíbrio, que é um podcast onde a gente fala sobre saúde da mulher, nutrição, espiritualidade, empreendedorismo, feminilidade e tudo aquilo que envolve o universo feminino. E hoje eu tô com ela aqui, a minha dupla, Mari Arrojo. E quem que a gente vai entrevistar hoje, Mari? Gente, quem é? Meu Deus, eu vou fazer a chamada, hein? Tá preparada? Bora? Tá preparada? Bora! E hoje vou falar com a minha dupla, doutora Ciara. Ela que é nutricionista, especialista em SOP, já transformou a vida de mais de 2.300 mulheres. E vem muito mais por aí, hein, minha gente? E hoje nós vamos aprender muito com ela, minha parceira, minha dupla. Amiga, que a gente legal. vai transformar em muito conhecimento Muito. aqui, né? Com certeza, amiga. Hoje, amiga, eu quero saber quem é a Ciara. Uau, quem é a Ciara? Uma mulher de 34 anos, muito bem vividos, com muitas histórias para contar. Eu brinco que eu sou tipo Forrest Gump, sabe? Eu tenho trocentas mil histórias para contar. Temos, né? Temos. E uma mulher que está, nesse momento da vida dela, em busca de equilíbrio, em busca de muito crescimento pessoal, profissional, espiritual. Então é isso. Autoconhecimento, Exato. o tempo inteiro, né? De Exato. busca a evolução do nosso ser. Exato, é isso. Que bonito. E, amiga, conta um pouquinho mais, assim, por que a nutrição? Por que ser uma nutricionista? O que te motivou? Olha, eu tava pensando muito sobre isso, porque o que eu vou falar aqui é algo que eu acho que vai surpreender muita gente, que eu nunca falei isso em lugar nenhum. Eu tô curiosa, tá? Eu tô muito curiosa. O que te Exato. motivou a querer ser uma nutricionista? Olha Especialista só. em SOP. Isso daí depois já é uma outra parte, né? Então, mas a questão da nutrição, ela começou da seguinte forma. Eu tinha aí por volta de uns 13 anos de idade, estava estudando numa escola e eu comecei a fazer amizade com gurias que eram mais velhas do que eu. E nessa fase da escola, veio muita influência, assim, de drogas, né? Cigarro, maconha, essas coisas. E eu comecei influência negativa. aquela influência negativa. No meio no qual a gente, né, muitas vezes está inserida e basta saber enxergar. Você soube enxergar. Exato. Então, assim, eu tava ali nesse meio, tava envolvida com isso. Comecei a fumar. Comecei a me envolver. Nossa, Exato. não Por diria. isso que eu falo que é algo surpreendente, que nunca ninguém escutou isso sobre mim, né? Nunca ninguém imagina que eu, em algum momento, coloquei um cigarro na minha boca, mas é verdade. Comecei a envolver, né, enfim, com essas questões. E teve um dia que minha mãe pegou droga nas minhas coisas. O bicho pegou, hein? Exato. E aí, nesse momento, foi um choque muito grande para minha mãe. Eu vi o quanto aquilo fez ela sofrer. E naquele momento, eu era muito jovem, né? Eu tinha 13 anos de idade. Olha como que Recém o ambiente... tá moldando, exato, né? Como o ambiente, Quem ele você é. acaba influenciando a gente. Principalmente quando a gente é muito jovem. A gente ainda não tá muito... A gente não se conhece muito bem, né? Então, assim, nesse momento... Quando eu percebi o mal que eu estava fazendo para minha mãe, e daí eu também me dei conta do mal que eu estava fazendo para mim mesma, né, de me envolver com isso. Isso com 13 anos de idade. Com 13 anos já de não idade. tem aquela percepção, tá saindo da fase de criança para pré-adolescência, adolescência, quem eu sou, o que eu quero, para onde vou, né? Exato. E aí eu me vi nessa situação e falei, não, realmente, definitivamente, não é isso o que eu quero para minha vida. E nesse momento, houve uma mudança muito grande. Eu falei, não é isso que eu quero. Eu comecei a me afastar dessas amizades. Foi um momento que eu fiquei muito sozinha. Eu não tinha amigas na escola, eu ficava sozinha, literalmente. Eu levava livros para eu ler na hora do recreio na escola, porque eu me afastei de todo mundo. E aí eu comecei a ler sobre saúde. Então, eu comecei se interessar comecei mais a me por esse interessar. universo. Exato, porque nessa fase anterior, onde, enfim, eu acabei me envolvendo com cigarro, com maconha, enfim. Eu lembro que eu chegava em casa da escola e eu só queria dormir. Eu ficava muito cansada, eu passava a tarde inteira dormindo, então eu acordava cedo, ia para a escola, voltava, passava a tarde inteira dormindo, depois ia dormir tarde, enfim, a vida completamente bagunçada. Você vê isso como no passado, assim, você olha isso hoje como um objeto de fuga?
Cara, eu não sei nem se era fuga ou se era um cansaço físico mesmo. Eu não consigo nem distinguir, mas eu senti um sono muito grande, muito grande. Então, eu lembro que eu chegava da escola, eu deitava no sofá, não era nem na minha cama, eu deitava no sofá de roupa mesmo, depois do almoço e dormia a tarde inteira. Então, foi uma fase bem difícil, bem Você complicada, sentia bem depressiva? rebelde. Cara, eu não tava me sentindo depressiva, mas eu não sei, tava perdida, literalmente, sabe? E não sabia nem quem eu era, nem o que eu tava fazendo no mundo, enfim, sabe? Quando a gente tá Até porque muito muito jovem, nova, muito claro, nova, né? muito Saindo nova. desse processo de transição com 13 anos de idade, a gente ainda não tem essa maturidade, né? Não tem, e foi o que eu falei, o entorno, ele acaba influenciando Muito. bastante. Mas, enfim, graças a Deus eu tive o apoio da minha família, né? A minha mãe Sim. não me abandonou nesse momento, ela esteve do meu lado. E aí eu percebi que eu não estava indo para um caminho legal, e eu falei, bom, agora é a hora de mudar. Você fez algo bom com algo ruim que estava te acontecendo naquele exato momento. A importância, Exato. né? E aí eu comecei a ir na academia, comecei a frequentar uma espécie de clube que tinha próximo à minha casa. E comecei a me apaixonar por fazer exercício, né? Na verdade, assim, desde muito pequenininha, eu sempre fiz natação, fiz ginástica de solo e tal. E durante um período eu fiquei afastada, que foi justamente também durante esse período que eu acabei me envolvendo nesse lado mais negro. Sim. E aí depois, enfim, eu acabei retomando isso, comecei a fazer exercício físico e comecei a me interessar por nutrição. Comecei a ler mais sobre isso. Nessa época não tinha redes sociais, assim, acho que estava começando essa questão de computador. Eu acho que meu primeiro computador eu ganhei, eu devia ter uns 14 anos, tá? Por aí. Então, eu buscava informação nessas revistinhas que tinha, Sim. tipo Boa Forma, Corpo a Corpo e tudo mais. Então, eu até pedi, eu lembro que na época eu pedi para minha mãe uma dessas revistinhas, né? Ela comprou uma assinatura, me deu de presente de aniversário. E era isso, eu ficava na hora do recreio, na escola, ficava lendo essas revistas Olhando. ou livros e tudo mais que falavam sobre nutrição, sobre atividade física. E aí eu fui me apaixonando E por esse mundo. surgiu essa paixão, então, por todo Exato. esse universo da nutrição. Né? Exato. E daí, o que aconteceu comigo? Comecei a fazer muita academia. Então, em vez de eu chegava da escola, almoçava e logo depois eu ia pra academia. Então, em vez de ficar dormindo, que nem eu ficava o dia inteiro dormindo, eu ia pra academia. Só que daí foi meio que eu fui aos extremos, né? Eu passava o dia inteiro fazendo exercício. Meu Deus. O dia inteiro. O dia inteiro, amiga. E aí, assim, eu chegava na academia, tipo assim, umas 3 da tarde, e eu saía 10h30 da noite. Mas conta aí, você fazia tanto tempo assim na academia, Eu hein? fazia, porque assim, Tudo. não era só uma academia, era tipo uma espécie de clube. Então Sim. eu fazia natação, eu corria na esteira, eu fazia musculação, eu fazia aula de bike, eu fazia ginástica localizada, eu fazia todos os, enfim, ocupou tudo que tinha, a aula de mente step, 100% na 100%. parte do bem-estar, e só que Exato. foi para um extremo, né? Exato, Bem fui grande. para um extremo. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a emagrecer muito, comecei a perder muito peso. Então, eu fui ficando muito magrinha. Chegou um momento que eu até deixei de menstruar, eu tive uma amenorreia. Nossa. Por falta de Quantos gordura quilos? corporal. Eu tava pesando uns 42. Eu devia ter, na época, com 14 anos, 1,63 mais ou menos. Por aí, 1,62, 1,63. Então, eu tava bem magrinha, né? Nossa. Não cheguei a desenvolver um transtorno alimentar, eu me alimentava, mas assim, o que eu comia não era suficiente para tudo aquilo que eu estava gastando. Então, eu comecei a emagrecer demais. E, amiga, como você encontrou equilíbrio nesses... Porque você foi para dois extremos, Fui né? pra Pelo dois amor de extremos. Deus, com 13 anos de idade, foram dois extremos, assim. E como você encontrou equilíbrio entre os dois mundos? Demorou muito, demorou bastante, tá? Você ainda continuou por anos nessa função de academia, de focar nessa parte do... Então, assim, quando eu comecei a emagrecer muito e eu parei de menstruar, daí minha mãe foi buscar a ajuda de uma nutricionista, que por coincidência é a minha tia, né? Ela é casada com um tio meu por parte de pai. Sim. Então, assim, como eu nunca tive muito contato com a família do meu pai, que nem você, eu também cresci na ausência de um pai. Então, a família do meu pai nunca foi muito presente na minha vida. Mas nesse momento, minha mãe estava desesperada, tal, ela lembrou que a esposa do meu tio era nutricionista, então ela foi buscar ajuda. E aí, foi a minha primeira consulta, né, como nutricionista, e foi nesse momento que eu me apaixonei pela nutrição. Olha. E eu falei, nossa, que coisa mais linda. Eu falei, que incrível que ela sabe o que eu tenho que comer, na hora que eu tenho que comer. Enfim, achei isso muito maravilhoso. Tem que comer. Exato, achei isso muito maravilhoso. E aí, comecei a me alimentar melhor, comecei a ganhar peso, comecei a ganhar mais massa muscular e tudo mais. E aos poucos fui equilibrando. É que também naquela época, né, com
com 15 anos, 16 anos, Muito a gente nem jovem. sabe o que que é um equilíbrio, na verdade, né? A gente não sabe nem o que que é estar em desequilíbrio. Então, essa questão de busca pelo equilíbrio foi mais na minha fase adulta mesmo. Mas a paixão pela nutrição veio por conta disso, né? Nesse Aí você já momento da minha sabia com vida. 15, 16 anos que você queria ser Isso. nutricionista. Já sabia. Entrou pra faculdade com quantos anos? Então, eu entrei com 17 anos, eu prestei nutrição, Bem entrei em jovem. nutrição. Só que na época, minha mãe não tinha condições de pagar a faculdade. Eu entrei numa faculdade mais cara, e era, enfim, a melhor faculdade de nutrição que a gente tem. E também era uma faculdade que ficava muito longe da minha casa. E minha mãe, a gente morava aqui em São Paulo, né? Eu sou paulistana. E minha mãe tinha medo que eu pegasse transporte público sozinha, não tinha como ela me levar nem me buscar. E também a questão financeira. Então, nesse momento, acabou que, enfim, eu não cursei nutrição, eu fui fazer faculdade de finanças, olha só. Olha só, gente, não imaginava. Pois é, fui fazer finanças. Ou seja, hoje está sendo um dia de muitas revelações aqui, hein? Acompanhe, porque tá, nossa, muito bom. Então, eu fui fazer faculdade de finanças, que era um curso muito mais barato e ficava muito próximo à minha casa, então Você dava para eu ir a concluiu pé. o curso de finanças? Concluí finanças. Enquanto eu estava fazendo a faculdade de finanças, eu tinha aula de mercadologia. E eu gostei muito de mercadologia. E aí, quando eu terminei finanças, eu fui fazer faculdade de propaganda e marketing. E aí, eu fiz a faculdade de propaganda e marketing, me formei também em propaganda e Olha marketing. só, gente, quantas formações estou descobrindo aqui. Exato. Sempre gostei muito de estudar, na verdade. Me formei em propaganda e marketing. Comecei a trabalhar na área também. Só que daí eu não estava feliz. Eu não conseguia me sentir realizada. Não conseguia. Antes até mesmo de eu me formar na faculdade de marketing, eu fiz a minha primeira viagem internacional. Eu fui morar na Argentina. Morar não, assim, né? Passei um mês na Argentina, onde eu fui estudar espanhol. Foi onde surgiu esse espanhol pra gente. A minha parceira fala espanhol perfeitamente. Assim, eu fico chocada. Amiga, quantos anos você morou fora? Não. Pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Fiz um mês de aula de espanhol. E cheguei na Argentina sem saber falar nada, né? Sabia falar olá, que tal? Só. E aí fui fazer as aulas de espanhol. Adorei, me apaixonei pelo idioma. Voltei pro Brasil. E, na verdade, olha que curioso o que aconteceu. Quando eu estava lá na Argentina, eu conheci um mocinho alemão. Aprendeu a falar alemão também? Conheci um mocinho alemão. E aí, o que aconteceu? Eu tava num hostel que todo mundo era estrangeiro. E era tudo europeu. A maioria eram todos europeus. E todo mundo se comunicava com inglês, porque era a língua ali predominante ali, que todo mundo conseguia se comunicar, né? Porque a maioria não falava espanhol. Tava ali na Argentina mais de passeio mesmo, não era para estudar. E aí, o que aconteceu? Todo mundo tava conversando, inclusive esse meu namoradinho alemão, em inglês. E eu não conseguia entender nada, eu me sentia muito excluída. Inclusive com ele mesmo, assim, a gente conversava com o Google Tradutor. Translate. Te juro por Deus, a gente colocava, ele escrevia, eu escrevia, a gente ia conversando assim, ó. Quem nunca? E aí, o que aconteceu? Eu voltei pro Brasil, eu falei assim, eu vou aprender a falar inglês. Eu preciso aprender a falar inglês, porque daí eu vou conseguir me comunicar com o mundo. Sim. E aí, o que aconteceu? Acho que uns 4 meses depois, eu embarquei para os Estados Unidos para trabalhar como babá. E aí, fui ser babá nos Estados Unidos. Aconteceram mil e uma coisas nessa viagem dos Estados Unidos. E isso dá um gancho, né? Porque eu queria falar que, enfim, nessa viagem, tive muitos desafios. Sim. Eu fui trabalhar como babá, eu que nunca tive experiência com criança. E fui cuidar de uma criança autista, que eu nem sabia que a criança era autista. Foram me contar depois. Eu não tinha experiência nenhuma. E isso gerou um estresse muito grande dentro de mim. E eu acabei desenvolvendo a síndrome do intestino irritável. E eu comecei... Com quantos anos? Eu tinha 25. E aí eu comecei a manifestar esses sintomas da síndrome. Minha barriga ficava extremamente estufada, cheia de gases. Você vê como o corpo fala, né? Muito. Ele fala todo o tempo, ele tá dando sinais. O que você tá fazendo aqui? Exato. Por quê? Vamos lá, né? E aí eu comecei a ter esses sintomas gastrointestinais muito fortes. Tudo que eu comia começava a me fazer mal e eu não entendia o que era. E aí eu voltei pro Brasil, procurei diversos profissionais, mas assim, ninguém conseguia dizer exatamente o que eu tinha. E aí fui estudar muito, descobri essa síndrome que até então não era falado, assim, tinha pouco conhecimento sobre isso.
Depois fui em alguns médicos, levantei essa hipótese, me passavam remédios. Eu falava, gente, não é possível que eu vou ter que tomar remédio pro resto da minha vida, sabe? Não é por aí. Tem que ter uma solução, né? Exato. E aí, juntamente a isso, né, nesse mesmo período da minha vida, quando eu voltei pro Brasil, eu comecei a trabalhar numa agência de marketing, que eu já estava formada em marketing. E não estava feliz, não estava me sentindo realizada, estava cheia de sintomas no meu corpo, passando super mal. Sim. E em um determinado momento eu conheci um rapaz que ele me falou sobre apometria, que é um tratamento espiritual. E ele falou que tinha uma conhecida que fazia isso, que era no interior de São Paulo, ficava umas 2 horas da minha casa até. E eu falei, bom, eu vou lá, porque eu tô precisando. E aí, quando eu cheguei lá, ela me perguntou o que eu fui fazer lá, o que eu estava buscando. E eu falei para ela que eu não estava feliz. Eu não estava feliz com o que eu fazia, não vi um propósito naquilo que eu estava fazendo. E aí ela me perguntou com o que eu trabalhava. E eu disse para ela que eu trabalhava com marketing. E ela falou assim para mim, por que tu trabalha com marketing se tu é da área da saúde? E na hora que ela falou... Já trouxe um insight ali pra ti da tua vida que fez toda a diferença. Total. E aí que surgiu, então, o despertar lá da tua juventude de começar a cursar nutrição, é isso? Exato. E daí foi nisso, eu já comecei a chorar nesse momento, quando ela me falou isso. Fiquei bem emocionada, porque eu falei, realmente, o meu sonho sempre foi ser nutricionista. E tava ali o tempo inteiro, só você Exatamente. não conseguia enxergar, né? Porque como tudo na vida, muitas vezes tá na frente dos nossos olhos, mas a gente não consegue enxergar. Às vezes uma pessoa de fora dizer, dar aquela cutucadinha, né? E aí foi isso. Aí eu falei, não, agora é a hora de eu cursar nutrição em busca desse meu sonho. E aí foi engraçado, porque isso acho que foi num sábado. Na segunda-feira eu já me matriculei na faculdade. Foi rápido? Foi rápido, porque como eu já era formada, eu nem precisei prestar vestibular novamente. Eu consegui entrar na faculdade direto. Comecei a cursar nutrição. E durante a faculdade de nutrição, eu fui buscar, né, um tratamento para mim. Eu falei, gente, eu preciso encontrar uma cura para isso que eu tô tendo, que não é possível que ninguém consiga me ajudar. E aí, eu comecei a estudar muito sobre isso. Durante a minha faculdade, eu me destaquei muito. E aí, eu fui convidada, eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar na Espanha. E aí, foi também onde eu aprimorei aperfeiçoei meu espanhol. Legal. E aí, estudei na Espanha. Quando voltei para o Brasil, que começou a pandemia. E em que momento que surgiu esse interesse maior em estudar a SOP, a Síndrome dos Ovários Policísticos? Porque, na realidade, você vem de um quadro de intestino irritado, né? De síndrome do intestino irritado, e você migrou para síndrome dos ovários policísticos, né? Em que momento você sentiu essa vontade de se especializar nessa área? Então, logo que eu voltei para o Brasil e eu comecei a atender, eu falava sobre síndrome do intestino irritável. Então, assim, eu abri minhas redes sociais, né? Até então eu não tinha um perfil público nem nada. E comecei a falar sobre síndrome do intestino irritável. E pouco a pouco eu comecei a ter as minhas pacientes. Então, as pessoas vinham até mim justamente para tratar questões gastrointestinais. E aí, o que começou a acontecer? Conforme eu ia tratando do intestino das minhas pacientes, elas começavam a relatar uma melhora muito grande no aspecto da pele, na queda do cabelo, enfim, no crescimento de pelos. E eu falava, uai, que estranho, né? Que curioso, né? Até que em um determinado momento, as minhas pacientes começaram a engravidar. E não estava nos planos. Seara da fertilidade, cuidado, hein? Tá pensando em engravidar, doutora Ciara aqui, hein? E aí foi isso, Mari. Assim, do nada, minhas pacientes não estavam nos planos das minhas pacientes engravidarem e elas começaram a engravidar. Nossa, que interessante. E foi, assim, um susto pra todo mundo. Eu ia dizer, eu não sei se foi um bom ou ruim. Eu ia dizer, doutora, então... E assim, eu comecei a ficar apavorada, juro. Eu também ficaria, juro, muito apavorada. Eu ia dizer, gente, se você quer engravidar, vai lá. Se você não quer, corre. Corre. E aí, o que começou a acontecer? Eu começava a atender as minhas pacientes, eu falava logo no início da consulta, eu falava assim, olha, se o teu objetivo não for engravidar, se previne, entendeu? Porque a tua fertilidade vai aumentar muito. E até então eu não entendia essa conexão. Só que daí, como isso começou a ser muito frequente, eu comecei a ficar assustada, aí eu fui procurar essa relação entre o intestino e os ovários. Né? Por que ao tratar do intestino das minhas pacientes aumentava a fertilidade delas? E foi aí que eu conheci a síndrome dos ovários policísticos. Então,
eu falei, poxa, que Que incrível, que interessante. interessante. Porque a SOP é a endocrinopatia mais presente, mais frequente em mulheres que estão na idade reprodutiva, atingindo cerca de 15% da população. Nossa, 15% é um número bem significativo. Exato, 15% da população feminina. Então, são muitas mulheres que sofrem com a síndrome dos ovários policísticos. E para você, mulher, que tem a síndrome dos ovários policísticos e está cansada de sofrer com sintomas da SOP, faz o seguinte, se inscreve no link abaixo do meu protocolo Superando a SOP, onde eu ensino o passo a passo para você tratar da síndrome de forma natural e ter resultados incríveis em apenas 4 semanas. Todas as informações vocês vão encontrar no link abaixo. A SOP, ela, na realidade, esses sintomas, né? Como eles são para identificar esses sintomas da SOP? E a SOP, você nasce com ela ou você desenvolve com o passar dos anos, né? Uhum. Você desenvolve. Existem alguns fatores genéticos que estão envolvidos com a SOP. Então, assim, mulheres que tinham, né, que têm a SOP, que têm a síndrome dos ovários policísticos e engravidam, a chance dessas crianças, das mulheres, desenvolverem a SOP é 50% maior do que de uma mulher que não tem a SOP, tá? E até mesmo se essa mulher que tem SOP engravidar de um menino, esse menino, ele também pode desenvolver desequilíbrios metabólicos e hormonais semelhantes ao da síndrome dos ovários policísticos, tá? E você que está em casa, você tem SOP? Você tem esses sintomas da síndrome dos ovários policísticos? Deixa aqui nos comentários pra gente. Então existe essa questão genética, mas genética não é sentença, tá? O mais importante realmente é o nosso estilo de vida e alimentação. Então, dá pra regrar, então, exato, e ninguém controlar. nasce com a síndrome, ninguém nasce com essa síndrome, a gente desenvolve isso ao longo do tempo. E depois que desenvolve a SOP, aí começa o tratamento, né? Que a gente vai entrar um pouquinho mais sobre essa parte do tratamento da SOP. Tratou, desapareceu, sumiu, não tem mais a SOP, ou ela vai ficar ali presente sempre? Depois, uma vez de aflorado isso. Quem tem a SOP sempre vai ter, por isso que é importante tratar, pra gente conseguir silenciar os sintomas de uma forma natural, tá? Então, a gente pode silenciar sintoma com medicação, que a gente não tá tratando da causa, ao tirar o medicamento os sintomas voltam, ou a gente pode controlar esses sintomas através da alimentação e estilo de vida e ter uma vida normal, com todos os sintomas aí silenciados. Amiga, relata pra gente quais são os sintomas da SOP. Né? Qual é os sintomas e o diagnóstico, né? Eu te procurei. Não sei se eu tenho SOP ou não. Como você faz esse diagnóstico? Tá, o diagnóstico sempre é feito por médico, mas muitas vezes eu recebo pacientes que não têm um diagnóstico concluído. Então, são através de algumas perguntinhas que a gente consegue ver a probabilidade dessa mulher ter ou não a síndrome dos ovários policísticos. Então, os principais sintomas são irregularidade menstrual ou ciclos muito longos, acima de 45 dias. Nossa. Então, tem mulheres que ficam aí 3, 6 meses, 1 ano sem menstruar. Isso acontece, tá? Então, essa irregularidade menstrual. Ou muito sangramento, tá? Então, 8 dias de sangramento, bem 10, 15... né? 8, 80. 20 dias sangrando, então isso pode acontecer também. Acne, queda de cabelo, não é uma queda de cabelo percebida, tá? Não é aquela queda de cabelo que a gente olha no chão do banheiro e tem cabelo, ou na escova tem cabelo. A queda de cabelo que está associada à SOP é a alopecia androgenética, que é a calvície feminina. Então, o cabelo ele começa a ficar ralo nessa região aqui, ó, da linha média. Então, a gente começa a visualizar mais o couro cabeludo, tá? Então, essa é a queda de cabelo associada à SOP. Excesso de pelos corporais e faciais, que é o hirsutismo. Então, as mulheres começam a apresentar pelos, principalmente nessa região aqui do maxilar, ao redor dos mamilos, no abdômen. Seja bem fácil de identificar, né? Sim, Ansiedade e depressão também estão envolvidos com a SOP, tá? Pelo estado inflamatório do corpo da mulher e até mesmo por conta dessas manifestações clínicas que eu falei. Da acne, da alopecia androgenética, do excesso de pelos. Tudo isso acaba influenciando muito na qualidade de vida e autoestima dessa mulher. A fertilidade também é uma delas. A fertilidade começa a ser comprometida. Então, por volta de 75% das mulheres que têm SOP têm infertilidade. 75% das mulheres que têm SOP têm infertilidade. Exato. Gente, vamos se antenar isso, né? Mulherada aí que tá querendo engravidar,
É bom tomar esse cuidado, observar, né? Exato. Dificuldade para perder peso, principalmente nessa região aqui do abdômen. Mulheres com sobrepeso e obesidade têm maior risco também para desenvolver a síndrome. De que maneira assim, a SOP ela interfere na parte do metabolismo da mulher? A SOP ela vai interferir de diversas formas na parte metabólica e hormonal. Então, em geral, as mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos apresentam resistência à insulina, dislipidemia, que é quando existe um aumento do colesterol ruim e triglicerídeos e diminuição do colesterol bom, que é o HDL. Que mais? Hiperandrogenismo, que é quando existe um aumento dos hormônios masculinos no corpo da mulher. Por isso do pelo, né? Por isso do pelo, da acne, da calvície. Hipotireoidismo também pode estar associado à síndrome dos ovários policísticos. O sobrepeso e a obesidade, desequilíbrio de neurotransmissores, serotonina, dopamina, por isso que essa mulher ela tem uma tendência maior a ter depressão e ansiedade. Então, existem diversos aí desequilíbrios metabólicos e hormonais que estão associados à SOP. E os principais pilares do tratamento hoje da SOP, quais são? Cita eles pra gente, porque isso é importantíssimo, né? A gente precisa saber identificar, ok, eu tenho SOP, e agora, o que eu vou fazer com isso? É uma informação muito importante, tem que procurar um profissional, tem que, né, saber esses pilares, como eu vou fazer para sair desse momento que eu me encontro hoje, que eu estou com isso, né, neste momento, como eu vou fazer para sair daqui, né? Então, cita pra gente quais são os pilares do tratamento da SOP. Então, eu desenvolvi um protocolo 100% natural, que ele é baseado em 4 pilares: alimentação, suplementação, atividade física e modulação do estresse. Então, são esses pilares do meu protocolo, o protocolo SAS. Olha, e seguindo temos as um minhas protocolo orientações... SAS aqui, gente. A gente vai deixar também todas as informações sobre o protocolo SAS, porque ele vai ajudar muito para todas as mulheres que têm a SOP, né, Síndrome dos Ovários Policísticos. Então, seguindo o protocolo SAS, né, que ele é baseado em alimentação, suplementação, atividade física e modulação do estresse, é possível controlar os sintomas da SOP em apenas 4 semanas. É claro que a gente não consegue reverter tudo em apenas 4 semanas, mas a gente consegue ter uma melhora incrível nos sintomas em apenas 4 semanas. 4 semanas. Às vezes a mulherada aí que está desenvolvendo a SOP passa tanto tempo, né? Anos da vida para conseguir... Na Você verdade, já tratou sim, muitas, 2.300 mulheres com SOP, exato, né? entre alunas e pacientes. Entre alunas e pacientes. E qual é a principal queixa delas quando elas te procuram? A maioria sabem que tem SOP? Hoje em dia, assim, no meu perfil, como eu tô muito posicionada, sendo uma referência na SOP, então as mulheres já me procuram sabendo que tem, tá? Mas tem algumas delas que não, e eu tenho essa suspeita, né? Como eu falei pra ti, assim, o diagnóstico, ele é médico. Então, eu tenho uma suspeita, trato dos sintomas, tá? Mas a maioria hoje em dia sabe, as que me procuram já sabem. E as queixas variam, porque nem todas as mulheres que têm SOP, elas apresentam os mesmos sintomas. Então, tem Muito mulheres... relativo. É relativo. Tem mulheres que se incomodam mais com a acne, tem mulheres que têm infertilidade, tem mulheres que têm excesso de pelos, tem mulheres que têm alopecia androgenética. Então, assim, isso varia. Os sintomas. Doutora, cita pra gente também os alimentos assim anti-inflamatórios que ajudam nesse processo do tratamento da SOP, porque isso é muito importante, né? Saber o que comer, né? O que você vai comer, que horas, por quê, né? Quais são os principais, porque não adianta só tratar, né, a parte de suplementação, você precisa tratar também a parte da alimentação, que é importantíssima, né? Na verdade, assim, o mais importante é comer comida de verdade. Não é simplesmente um alimento específico anti-inflamatório. É claro que existem algumas especiarias, cúrcuma, gengibre, canela, ervas, né, como coentro, erva cidreira, erva doce, salsinha, cebolinha, enfim, tudo isso a gente pode acrescentar na nossa alimentação para trazer mais antioxidantes e substâncias anti-inflamatórias que são extremamente importantes para a mulher que tem SOP. A mulher que tem SOP, ela tem um aumento do estresse oxidativo, que é justamente gerado por todo esse desequilíbrio metabólico e hormonal. Então, a gente precisa ter uma dose maior de antioxidantes e anti-inflamatórios.
suplementórios. Mas o mais importante é comer comida de verdade e evitar produto alimentício. O que é um produto alimentício? São aqueles alimentos que vêm em saquinho, que a gente encontra no supermercado. Então, pão, Industrializados, bolo, hein? Cuidado exato. com os industrializados. São os produtos industrializados. Então, pão, bolo, salgadinho, doces em geral, congelados, né? Nuggets, pizza, lasanha, macarrão instantâneo. Todos esses produtos alimentícios, tudo que vem num pacotinho e que tem ali uma lista interminável de ingredientes, são cheios de corante, conservantes, aromas artificiais, glutamato monossódico, que é um realçador de sabor, sódio, açúcar, que são conservantes. Então, tudo isso vai aumentar o estresse oxidativo, vai aumentar a inflamação. Cada dia mais correria, dia a dia, né? As pessoas têm que procurar mudar essa forma de viver a vida, sair dessa parte de industrializados e procurar realmente comer comida de verdade. Mas eu tenho uma dúvida. Na realidade, uma curiosidade muito grande relacionada à SOP e o sono. Como influencia, né, muito no nosso dia a dia e principalmente para o tratamento da SOP, né? Fala um pouquinho sobre o sono, a qualidade do sono da mulherada aí que está sofrendo com a síndrome dos ovários policísticos. Uma das coisas mais negligenciadas, não só na SOP mesmo, mas assim, em todas as doenças crônicas, é a questão do estresse e do sono. Isso é muito negligenciado e seria o pilar mais importante, ao meu ver. Ao meu ver, mais importante até do que alimentação e atividade física é realmente o estresse e o sono. Porque, imagina, uma pessoa que está muito estressada, ela não vai querer comer um brócolis, né? Ela vai querer comer alguma coisa que dê muito mais prazer, né? Que gere aí uma quantidade de dopamina e serotonina e tudo mais. Bem-estar momentâneo, Exato, um bem-estar momentâneo. Então, assim, pra gente conseguir seguir uma alimentação, pra gente conseguir fazer atividade física, o nosso corpo precisa estar descansado. Sim. E se a gente vive num estado crônico de estresse, se a gente dorme menos do que 7 horas por noite, tudo isso vai atrapalhar muito a nossa qualidade de vida. Então, assim, a falta de sono, isso vai interferir na nossa vida, na parte física, mental, emocional. E as consequências, assim, a curto prazo, são as mais leves, né? Que é simplesmente no dia seguinte você tá se sentindo mais cansado. Mas as consequências a longo prazo, elas vão se acumulando e isso vai gerando uma série de doenças e desequilíbrios metabólicos, como diabetes, pressão alta, doenças cardiovasculares, ansiedade, depressão, enfim. E tudo isso a gente poderia tratar simplesmente com mudanças no estilo de vida e melhorando a qualidade do sono. Às vezes é tão simples, né? Você, mulher que está em casa, cuide da qualidade do seu sono. Você está dormindo adequadamente, está tendo insônia, por quê? Né? Procure se informar, saber melhor, fazer higiene do sono, isso é importantíssimo para todos os âmbitos, né? Para a gente trazer uma vida mais equilibrada no nosso dia a dia. E amiga, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo e eu queria te fazer uma pergunta. O que te equilibra? Qual o teu ponto de equilíbrio? E também o que te desequilibra, né? Porque isso é bem importante aqui. O que me equilibra é a minha rotina. Então, é muito parecido contigo, assim, eu me conecto muito com isso, com relação a ti, assim, porque a rotina, pra mim, acordar bem cedinho de manhã, eu gosto de acordar quando todo mundo ainda tá dormindo. Então, isso é importante, porque me traz tempo uma de qualidade consigo, né? Me traz uma paz, uma tranquilidade, eu consigo meditar, eu consigo fazer meus rituais matinais, fazer meu shot, raspar minha língua, fazer minha meditação, praticar meu yoga, fazer meu exercício. Então, assim, a parte da manhã é uma parte que eu dedico ela praticamente inteira somente para mim. Então, geralmente, eu começo a trabalhar depois do almoço, né? Claro que tem alguns dias que, inevitavelmente, eu tenho que trabalhar na parte da manhã também, mas eu sempre reservo a parte da manhã para mim. E também a parte da noite. Então, ali por volta das 6 da tarde, 7 da tarde, eu já deixo de trabalhar, já começo a me desligar, já tomo um banho, já vou relaxar. Processo de relaxamento. Escuto uma música, vou arrumar a cozinha, que é uma coisa que me relaxa também, sabe? Eu gosto de arrumar a cozinha, arrumar a casa. Então, assim, eu vou fazendo rituais que vão me tranquilizando, vão me deixando calma para eu conseguir ter um sono de qualidade. Então, assim, tanto a parte da manhã é extremamente importante, quanto essa parte da noite também é extremamente importante para mim. Que interessante. Amiga, deixa um recadinho aqui antes da gente terminar para todas as mulheres que estão nos assistindo e principalmente para as mulheres que estão sofrendo com a síndrome dos ovários policísticos. Deixa um recadinho para elas. Um recado importante para todas as mulheres se tenha como prioridade da sua vida.
Eu sei que isso é um tanto desafiador para nós mulheres. A gente muitas vezes coloca os nossos filhos, maridos, enfim, família como prioridade, o nosso trabalho como prioridade, mas tenha você mesma como prioridade da sua vida. É que nem aquela metáfora, né, da máscara de oxigênio no avião. Então, quando a gente está no avião, está tendo alguma pane ali no avião, caem as máscaras de oxigênio e a gente precisa primeiro colocar a máscara na gente para depois conseguir auxiliar o próximo. E é exatamente isso. A gente primeiro tem que cuidar da gente para a gente conseguir cuidar do próximo. Então, é isso. Tenham vocês mesmas como prioridade das suas vidas. Que linda! É isso, é sobre Obrigada, isso. amiga. Obrigada a Muito obrigada. você. Vou pensar, eu acho que eu vou te convidar todas as vezes pro Pode acho que eu Elas vou em tá aqui, Equilíbrio, hein? porque tá maravilhoso. Obrigada, Obrigada pela amiga. troca. Obrigada. E é isso. É isso. Aguardem os próximos episódios do Elas em Equilíbrio.